de Deus, mas pela pessoa que ela é. Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Mais uma vez, muito obrigada. Agradeço a oportunidade. Domingo fiquei muito emocionada, porque não tem como se emocionar. É muita unção, muito calor humano dessa igreja maravilhosa, desse trabalho lindo. Como eu falei, são mais de 30 anos, né? Não parece. Mas eu só queria dar uma palavra. Eu pedi essa oportunidade para a pastora Eli, porque eu já servi em alguns lugares. Servi em Boa Vista, Roraima, não sei se alguém conhece, é lá no norte. Servi em São Paulo e depois voltei para o Rio e agora estou em Curitiba, no Paraná, né? Norte, sul, né? Leste, oeste. Deus manda a gente para os lugares para... E assim, eu conversando com a minha mãe, para aprender, né? Estava conversando com ela. É muito bom ficar só num lugar, para quem nunca, por exemplo, saiu aqui do Rio de Janeiro. Eu conheço algumas pessoas que nunca saíram do Rio de Janeiro. E está tudo bem, que Deus tem um plano para cada pessoa. Mas Deus também tem um plano para essas pessoas que estão sempre viajando. Cadê o meu pastor Peter? Né? Então, e aí o testemunho que eu tenho para dar é que em todos os lugares que eu já servi, que eu já estive morando, inclusive, eu não saí desses lugares da mesma maneira que eu entrei. Então, isso é Deus, e isso também é um coração disposto, que Deus, quando a gente está com o coração disposto a aprender das coisas de Deus, a gente sai desses lugares com um ensinamento a mais, com coisas assim maravilhosas. E aí, daqui de Curitiba, de lá de Curitiba, eu estou agora saindo com mais bagagem de quando eu servi nos primeiros lugares que eu trabalhei. E os ensinamentos mais recentes eu queria deixar aqui rapidamente, né, mas que fosse de grande impacto para os irmãos nessa manhã. E que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Aqui eu falei para a pastora Eli, a maioria, esse trabalho, eu lembro que começou há muitos anos atrás, só com mulheres, né? E eu tenho feito uns estudos com as mulheres, e não que a mulher seja melhor que o homem, viu? Acho que algumas de vocês já têm ouvido isso. Mas Deus tem um plano perfeito. Ele teve um plano perfeito quando criou o homem e a mulher. E aqui temos alguns homens, né? Então, assim, a gente já sabia de algumas coisas, a gente ouve muitas coisas, né? Principalmente do mundo. A gente vê situações, a gente se pega em muitas situações competindo com os homens, né? Eu estou numa corporação em que, querendo ou não, tem algumas dessas situações. Mas Deus teve um plano perfeito quando criou o homem e criou a mulher. Ele criou o homem e foi a única coisa que ele viu que não era bom, é que ele estivesse só. Então, aí ele criou a mulher. E ele criou a mulher por causa do homem. E esse propósito de nós mulheres é lindo. Não é, e aí não é só ajudar, é um propósito lindo diante de Deus, porque Ele nos deu essa capacidade de ajudar, de gerar vida, de não só ajudar nossos cônjuges, para quem é casado, mas para a gente gerar vida. E esse poder desse trabalho aqui de irmandade, de mulheres, é maravilhoso, é muito poderoso, porque aqui a gente gera vidas, a gente gera outras vidas para o Senhor. E a gente auxilia os homens nessa caminhada, nesse propósito, para que eles também sejam homens valorosos. Porque o homem... E aí, cadê a Lídia? A Lídia está aqui? Está ali, né? Nós aprendemos que
O homem ele tem que ser provedor, protetor e presente. E eu louvo a Deus, porque eu tenho um marido assim, eu estou formando um filho para que seja assim, e que cada dia mais, e aí eu quero aqui liberar essa palavra para que os homens desta igreja também sejam assim. Sejam provedores, protetores e presentes na vida das pessoas, na vida da sua família, na vida para os que não são casados ainda, mas sejam presentes e tenham essas características. E para nós mulheres, nós temos essa característica sensível, relacional, e que possamos ser cada dia mais assim também, porque isso agrada a Deus, é da nossa natureza. Não precisamos e que a gente não tenha esse coração de querer ser mais ou ser iguais aos homens, porque não somos. Nós temos que ser belas, nós temos que ser amorosas, pacientes. Os homens, eles precisam de respeito. Assim como nós queremos ser respeitadas, mas o nosso respeito, a gente impõe, nós mulheres, nós impomos nosso respeito à medida que nós somos pacientes, mas somos tementes ao Senhor. Nenhum homem resiste uma mulher que é temente ao Senhor. E aí eu queria deixar uma palavra que está em Tito 2. Será que pode projetar aqui? Tito 2. Porque essa igreja, apesar de uma igreja recente, ela é uma igreja antiga. E aqui os irmãos entenderam, né? Então, está lá em Tito 2, a partir do versículo 2. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, e a serem moderadas, castas, boas, donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E aqui eu louvo a Deus, o testemunho que eu tenho para dar é que eu cada dia mais estou vivendo essa palavra e eu aprendi muitas coisas com a minha mãe, com algumas mulheres que entraram na minha vida por onde eu passei e nessa igreja. Que aqui tem mulheres muito valorosas. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que sujeitem ao Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que tudo seja um ornamento e doutrina de Deus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que essa palavra, não só essa, mas tudo que esses homens e essas mulheres dessa igreja aprendem aqui, que sejam vividas e tenham esse coração disponível, esse coração quebrantado que a pastora falou anteriormente, que eu louvo a Deus. Eu estou coronel, né? Eu não nasci coronel. Eu falo que a minha patente é lá no quartel e aqui eu sou só uma soldada de Cristo, por onde eu passar. Mas que nós, homens e mulheres, nós tenhamos isso no coração, de que temos uma missão, temos um papel. São papéis diferentes, mas que eles se complementam. Então, que a gente não tenha, e eu aprendi isso, tenho aprendido isso lá em Curitiba, e não só
aprendido de conceito, mas vivendo isso dentro da minha casa, de que os nossos papéis eles se complementam, do homem e da mulher. Nós temos um trabalho lindo. Deus ele não faz nada por acaso. Ele não fez. Eu já ouvi isso, tá? E eu também já disse isso. Não, Deus fez o homem, viu que era bom. Aí fez algo melhor, que foi a mulher. Não. O homem, ele viu que foi bom, mas não foi bom que ele estivesse só. E ele criou a mulher como um complemento, que também é bom. Então, não há competição, não há sobreposição. Ou seja, o homem não é melhor que a mulher não é melhor que o homem, mas que cada dia mais esses seres, o homem e a mulher, eles se complementem. Então, entendam seus filhos homens, entendam seus irmãos, seus pais, seus cônjuges, para que nós, como mulheres, nós temos um papel lindo nessa obra de Deus, que é também gerir vidas. Para aquelas mulheres que não têm filhos ou não tiveram, a gente é capaz de gerar vidas para Cristo. E isso é lindo. A gente gera vidas para Jesus. E eu tenho aprendido também cada dia mais sobre isso. E eu louvo a Deus também por isso. E aí, só para fechar, e essa palavra está lá em Gênesis 2:18. E Deus disse o Senhor Deus, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjutora que esteja como diante dele. Então, a mulher ela foi criada para esse propósito de sermos sal da terra. A gente também não veio para agradar, né? A gente veio para ser sal da terra. Porque o açúcar, a gente não. Se Deus falasse só para a gente ser doce, a gente seria o açúcar. Ele não teria dito que a gente seria sal. Então, o sal, ele muitas das vezes, ele tem para algumas pessoas, e aí aqui cada um tem um paladar, ele tem não é que um gosto amargo, um gosto diferente. Mas que quando a gente vai mastigando, assim a palavra, a gente vai vendo que é bom. E aí também, só complementando sobre o que a pastora falou sobre ajudar, né? Ajudar outras pessoas. A gente tem aprendido que a ajuda a alguma pessoa, ela tem que ser mediante a autorização daquela pessoa. Porque muitas pessoas chegam para a gente, me ajuda. Mas, às vezes, não é uma ajuda que a pessoa precisa. É uma ajuda que vai só te trazer mais problema. Então, que a gente aprenda também a identificar isso. Como mulheres, nós somos extremamente sensíveis a isso. Então, porque um problema que é nosso, ele vai formar a gente. Ele vai nos transformar. Mas um problema que não é nosso, se aquela pessoa que está precisando de ajuda, ela não autoriza, não está disposta a passar por um processo, ele vai só deformar a gente. Então, que cada dia mais também a gente encontre sabedoria nessas palavras. Posso fazer uma oração? Eu aprendi a orar nessa igreja também, e com algumas mulheres de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, eu Te agradeço, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço por esse trabalho, por esses líderes desta casa, Senhor. Que o Senhor possa estar enviando, Senhor, conhecimento dos altos céus. Revela, Senhor, a todos, Senhor, que estiverem com o coração disposto aquilo que o Senhor tem para cada um, Senhor. Porque o Senhor revela, o Senhor fala com aqueles que estão com o coração aquebrantado. O Senhor direciona, Pai. E eu te peço, Senhor, que cada dia mais que o Senhor coloque aqui nesta igreja, nesse trabalho, os corações aquebrantados. Que aqueles que queiram esse coração, o Senhor abre as portas, Senhor.
porque muitos, Senhor, vão ser abençoados por essa questão, Senhor. Porque cada dia mais, assim como eu sou abençoada, Senhor, outros irmãos podem ser também, de terem um coração aquebrantado. O Senhor vai acrescentar coisas ainda maravilhosas. Que o Senhor abençoe, Senhor, esse trabalho, abençoe esse ministério, abençoa cada líder aqui e abençoa esses homens e mulheres para que eles vivam o teu plano original, de que os dois se complementam em todos os segmentos. Eu te oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.